Dando continuidade à leitura do livro Grandes Citas, o capítulo 58, verdadeiramente, não imaginais o que quereis, nem o alcance de tal fato, nem que imensa e absurda desordem constituiria isso. Que significaria uma gênese artificial da vida hoje? O simples fato de acreditá-la possível vos mostra que não tendes a mínima ideia do funcionamento orgânico do universo. Ou seja, querer reproduzir o início da vida aqui na Terra, nas condições da Terra hoje, né? Ele está falando assim, não faz sentido, né? Isso mostra justamente que a gente não entende qual é o mecanismo mesmo, né? Por mais que a gente queira usar com a Terra nos moldes de hoje, ela não tem as condições primárias que tinha antes, né? Óbvio. E eu acho que até um pouco aqueles experimentos do Stanley Miller, que eles colocavam as condições iniciais da Terra, e aí colocavam umas descargas elétricas, porque no começo da formação, naquele período havia muitos relâmpagos, né? Os fenômenos eletrostáticos eram muito fortes, e dali formou estruturas orgânicas. E dali falou assim, opa, né, então foi mais ou menos assim que foi se juntando, e dali começou a ter os processos de vida. Mas que ele coloca que isso é muito aquém, né, não chega nem perto de como é que é realmente a transição desse princípio, que seria esse princípio da vida. Lembrando que esses experimentos do Miller, ele conseguiu algumas substâncias orgânicas, né? Não a vida. Né? Não a vida. Essa gênese presume todos os períodos de maturação, períodos igualmente amplos de sucessivo desenvolvimento. Poder-se-ia hoje, sem preparação, iniciar novo processo evolutivo para conduzi-lo num planeta que já começa a envelhecer-se? Ou seja, o planeta já não está em condições mais, né? Os fenômenos são sempre dirigidos por uma causa determinante e com a finalidade elevada e longínqua a atingir. Infelizmente, fizestes da ciência um conceito utilitário, prático, e credes que ela é acessível a todos e por qualquer meio. Ao invés, eu vos digo que o domínio dos fenômenos e o poder de determiná-los corresponde às leis precisas de maturação individual e coletiva, e não podem ser concebidos senão pelos detentores de elevação espiritual e de evolução da personalidade. Eu vos digo que mesmo na ciência, há zonas sagradas, das quais temos que nos aproximar com senso de veneração e oração. E o princípio da vida é bem isso mesmo, né? Ou seja, para que a gente possa dominar o nascimento da vida, a gente teria que ir para um patamar que a gente está longe de alcançar, né? Porque pressupõe não só conhecimentos, como condições, né, de maturação para você dominar esses elementos. Né? Um ponto que eu queria colocar aqui também, quando ele coloca aqui as zonas sagradas, das quais temos que nos aproximar com senso de veneração e oração. Essa parte me lembra muito o começo do livro, em que a sua voz, ela vai apresentando sobre a metodologia da intuição. Segundo ele, toda a humanidade e a ciência ela está adentrando nessa forma de cognição mental, né? Seria o instinto, a razão, e depois vem esse processo da intuição, que é muito mais amplo do que isso que a gente diz, a gente sentiu uma intuição, é uma própria, é uma própria visão, né, que ele apresenta como se fosse em 3 dimensões, aonde você entra em plena sintonia com a essência das coisas. Então vai entrar na planta, a pessoa ela vai se envolver e vai sentir a planta, e dali é como se houvesse um diálogo, ela vai
ter informações sobre a dinâmica, sobre as funções daquela planta, e ali, né, a sua voz no começo do livro, ela coloca que é quando o cientista ele começa a se tornar um místico, ele começa a se tornar um santo, é esse mesmo caminho, e que para entrar em sintonia com a essência das coisas, é necessário esse sentimento de puro amor, porque caso contrário, as estruturas se fecham como uma ostra e aí não tem acesso. Então, no puro amor, vai entrando em sintonia com o que se está interagindo e aí ele se abre, né? Então é esse senso de veneração e amor. Então, tem uma parte que a sua voz fala que o cientista, quanto mais ele ama, mais a natureza se abre para ele. Legal isso aí que você colocou. Só podemos caminhar em equilíbrio estável entre causa e efeito, neste campo do conhecimento em que se movimentam forças tremendas. Acreditais facilmente demais na possibilidade da loucura, do arbítrio em uma ordem suprema, tão complexa e perfeita? O domínio de fenômenos semelhantes vos daria poderes imensos. Que garantia pode dar vossa moral ainda tão atrasada? Por isso, os fenômenos fundamentais e os pontos estratégicos da evolução permanecem guardados e protegidos zelosamente contra a vossa desastrosa intromissão, porque vossa ignorância é vossa impotência. Naquele livro, um dos livros do André Luiz, não recordo se é o Missionários da Luz, ou se é um deles, ele fala justamente sobre que o pessoal das trevas estudavam sobre o processo de reencarnação para eles aprenderem como que conseguiria reencarnar espíritos que eles quisessem, né? Então eles queriam dominar essa arte, né, ou essa ciência, porque aí eles poderiam encarnar os espíritos do jeito que eles queriam, né? Só que eles não conseguiam, né? E o mentor do André Luiz coloca que ele tinha justamente eles não tinham o domínio de um elemento, que a partir do momento que eles tivessem o domínio desse elemento, eles praticamente deixariam de ser das trevas, né? Passaria a ser de alta luz, que é justamente o amor na sua pura essência. Esse é um elemento essencial para dominar o processo de encarnação. Ou seja, o sujeito só vai ter se ele dominar isso com muita maestria, né? E se ele domina com muita maestria, ele não vai querer mal para ninguém. Então, ou seja, a lei é tão sábia que ela cria mecanismos de autoproteção, né? É interessante. Tem uma série, né, uma trilogia, na verdade, do Robson Pinheiro, que eu acho, assim, minha opinião, do Gustavo acha a mesma coisa, muito pesada, que é Senhores das Trevas, em que ele trata muito desse assunto, dos laboratórios dos espíritos mais desarmonizados, né, com amor e com bem, tentarem chegar de fato, à própria reencarnação. Eles promoverem a reencarnação dos seus iguais. E ali ele fala que é mais ou menos o que você falou, enquanto eles estiverem envolvidos naquela vibração de desarmonia, desequilíbrio, eles jamais alcançam, por mais conhecimento que eles tenham, jamais eles alcançarão esse êxito. Porque falta o essencial. E ali ele não especifica que é o amor, né, mas a gente entende, né, que é justamente uma condição diferente da que eles vivem, né? Mas é uma questão muito interessante. São livros bons, mas extremamente pesados. E não é para qualquer um ler, não. Concordo. Essa parte de como que o mundo maior, ele fecha, né? Quando ele fala que os fenômenos fundamentais, os pontos estratégicos da evolução permanecem guardados e protegidos zelosamente. E aí a gente se vê,
eu já coloquei muito aqui, realmente eu vejo muito dessa forma aqui, como uma grande escola mesmo, né? A gente sabe que a Terra, em qualquer local, é uma grande escola. E numa escola tem ali os diretores, né? Tem as suas salas. Então a gente está numa turma onde os diretores que organizam todo aquele conhecimento falam assim, olha, ali ainda não é para passar essa informação, eles ainda não têm maturidade nem cognição para conseguir absorver essas informações. E aí vai dando tudo aos pouquinhos, em cada turma que se passa, fala assim, olha, agora vão vir essas informações. Então, esses fenômenos fundamentais, esses pontos estratégicos da evolução, já é em um nível que já é uma turma que já estaria bem mais avançada, né? Então, esse processo, esse governo oculto do planeta que vai conduzindo cada turma, cada humanidade está muito bem traçado nos experimentos, nos aprendizados nas experiências, nos aprendizados que ela precisa passar, é de uma profundidade que chega, a gente realmente fica com uma profunda veneração mesmo da beleza de tudo isso, sabe? Não vos parece absurdo que um organismo de leis tão profundas, perfeitos na eternidade, possa estar incompleto e ser tão vulnerável que deixa aberto o flanco à possibilidade de subversões arbitrárias? Achareis natural que dentro de uma ordem suprema em que o equilíbrio reina soberano, exista também um feixe de forças especializadas na função de proteger as partes mais vitais do organismo, a fim de afastar qualquer violação, de anular qualquer causa de desordem, como seria nesse caso, exatamente vossa psique ou vontade, totalmente deseducada para o domínio consciente de semelhantes forças. Só fazer só mais um comentário nessa parte. É realmente um processo bem orgânico. Um processo bem orgânico, onde o nosso organismo ele tem toda uma função de proteção também, né, contra elementos que adentram. E aqui, nesses níveis também, ele tem toda uma estrutura de proteção. Se está vindo alguma coisa tentando adentrar, ele tem as suas estruturas que se fecham, que retiram. Deve ter estruturas de circulação, deve ter, né, todas essas funções orgânicas, nesses níveis, eles também existem, até porque nesse nível mais denso é só uma concretização dessas funções, né, que é a função de proteção, de digestão, de circulação, e daí vai. Como vossa vida tem sua sensibilidade, seus instintos, tanto mais desperto quanto mais vital, o ponto que deve ser protegido. Assim o universo tem suas defesas sempre prontas e em ação, pelo mesmo princípio de conservação e de ordem que vos sustenta. Isso me lembra esses filmes de ficção, tipo Star Wars, que como se tivesse na galáxia uma briga entre o bem e o mal, sabe? E como se a gente pudesse, a nível galáctico, transportar as nossas mazelas aqui de um mundo tão pequenininho, né, para o universo como um todo. Se o universo como um todo, a ordem dele é tão grandioso que não caberia isso, sabe? Como a gente estuda o tamanho, a ordem de grandeza dos planetas, é tão sem sentido assim, guerra entre planetas, sabe? Porque estão tão longe, tão distante, fisicamente falando, né? Que não faz sentido, né? E você tem que pensar em termos do mundo astral. E se é do mundo astral, para você dominar viagens entre planetas no mundo astral, não é para qualquer espírito, né? Ou seja, o que domina isso, ele tem esses elementos, né, que não pode ser subverter a ordem, né? Então, o sujeito que domina esses elementos, ele automaticamente ele está voltado para a busca da ordem, né? Porque se ele
está querendo, como se diz, bagunçar o coreto, né? Ele não tem os elementos essenciais para dominar isso, sabe? Então, por isso que, ou até mesmo essas percepções de um universo que está em briga entre o bem e o mal, sabe? E que no mundo astral existe uma briga gigantesca, né? Como se fosse um sistema estelar contra outro sistema estelar. Eu acho isso tão contrassenso, principalmente quando eu escuto sua voz falando desse jeito, sabe? Eu queria fazer uma pergunta aqui, gente. Qual o sentido das guerras? Qual o sentido das guerras dentro dessa perspectiva espiritual? Pô, não tem uma pergunta mais fácil, não? Essa mesmo. Se não for aqui a resposta, não vai ter em outro canto, não. Sentido não tem nenhum, né? O próprio Paulo já estava falando até nessa figura que a gente vê nos filmes, né? Ainda mais do ponto de vista espiritual, como ele está vendo aqui, não tem sentido nenhum. Mas da mesma forma que a gente tem ganância, é egoísta, quer poder, se você vai juntando várias pessoas com essas mesmas vibrações, com esses mesmos desejos, isso vai ganhando peso e realmente eles podem começar a acreditar que para serem melhores, para atingir a felicidade do ponto de vista deles, eles têm que dominar, têm que tomar o que é dos outros. Mas desse ponto de vista espiritual que a gente está vendo, não tem o menor sentido. Mas para essas pessoas que ainda estão vivenciando esse tipo de energia, de vibração, talvez tenha. A gente pode até erradamente julgar se é certo ou errado, mas é o momento deles. Então, eles acreditam que aquilo é bom para eles. Com o tempo, eles vão chegar à conclusão que não era nada daquilo. E vão, daqui, sei lá, 1000 anos, 1 milhão de anos, podem estar numa reunião como nós aqui e ser um Paulo falando, que não vê o menor sentido nisso, que as fantasias servem para atrair o público, mas, de fato, na realidade, isso não tem o menor sentido. Eu lembro essa pergunta que você fez no livro de autobiografia do Mahatma Gandhi, esqueci o nome agora, esqueci o nome do livro, é um livro grossão, que é o período que ele estava preso e ele escreveu. E ele, enquanto ele estava na África do Sul, né, antes de trabalhar na Índia, ele trabalhou na África do Sul, trabalhando como advogado, defendendo as causas dos indianos que moravam na África do Sul, né, que eram perseguidos também, assim como os próprios africanos negros, né? E ele participou da Guerra dos Boers, né, na África do Sul, que era contra os brancos holandeses contra os brancos ingleses, né? Mas quem entrava na briga eram os negros e os indianos, né? Os africanos e os indianos. E o Mahatma Gandhi, como ele era um pacifista, ele entrou na guerra apenas junto com a equipe dele, como padioleiro. Então, eles apitavam lá, ele entrava com a padiola, pegava os feridos, os mortos, colocava na padiola, saía do campo de batalha, e ele trabalhou, então, justamente com a equipe médica, né, a equipe de saúde, né, como padioleiro. Quando teve a Primeira Guerra, e ele já estava na Índia, os ingleses chamaram para que ele pudesse participar da guerra como padioleiro, né? Aí, disso, ele fala que ele já teve a evolução do pensamento dele. Você não participa nem como padioleiro, né? Porque na guerra não é o bem contra o mal, é o mal contra o mal, né? Não tem lado bom na guerra, né? Não tem um lado bom. Quem que está certo na guerra? Não tem, é o mal contra o mal. Um matando o outro é o mal contra o mal, né? O bem não mata, né? O amor não mata, né? Em nenhum momento, de nenhuma forma, né? E aí ele falou assim: não participo, eu não fomento guerra e de maneira nenhuma, né? E ele não participou, e a turma dele também não participou. A turma dele, né? Os indianos podem até alguns ter participado, não a turma dele, né? E
Então, numa guerra assim, André, eu coloco assim, não tem um lado bom, que é o mal contra o mal. Quando a gente transcende o planeta e vai para um patamar mais elevado, a guerra perde sentido. Não tem... É assim, completamente nonsense, né? Eu vou guerrear por causa de um pedaço de terra, vou guerrear por causa de um pedaço de ouro, né? Guerrear não faz sentido. Por causa de um papel, moeda, faz sentido. É tão sem lógica, tão sem nexo, que, como o próprio Bausch coloca, né, um novo período de patamar, né, que é se passar da competição para, como é que chama? Cooperação. Cooperação. Né? Colaboração. E na cooperação e na colaboração, a guerra perde seu sentido. Só na competição que a guerra tem sentido. Mas, quer dizer, se é que faz sentido isso. Eu queria também colocar uma visão aqui nessa parte da guerra, inclusive colocar aqui, claro que ainda vai demorar, mas o capítulo 90 é sobre a guerra. Aqui o capítulo 90 da grande síntese, né? Ele vai acabar entrando em vários aspectos. Estamos no 59, mas é bem isso, né, que o Silvio e o Paulo Brito colocaram. Eu vou só trazer também um outro ponto de vista desse aspecto espiritual da guerra. Vários espíritos que, nesse processo de transição do planeta Terra para um planeta de regeneração, muitos espíritos que não vão estar em sintonia com essa nova organização, vai ser levado para um outro planeta ali, para continuar o seu processo evolutivo. E o que acontece? Esses espíritos que estão indo para lá, eles ainda têm esse aspecto ligado à guerra, à luta, enfim, aos vícios, muito forte. E esses seres, eles vão para lá em um planeta que ainda está no começo do caminho evolutivo. Quando eles chegam lá, eles são senhores, eles são ali verdadeiros condutores de grandes grupos, porque eles são muito inteligentes. Aqui, querendo ou não, ele está indo com toda uma bagagem. Então ele chega lá, começam a ter guerras imensas, né? São grupos que eles vão se organizando, só que nisso, para que eles tenham esse poder, eles começam o quê? Eles começam a trazer uma série de conhecimento. Então ali começa a se desenvolver questão de ciência, de tecnologia, processos de coordenação, começa a ensinar princípios de ordem, porque eles precisam disso para reinar. Então, querendo ou não, já vai trabalhando com princípios ali ainda muito duros, né? Mas naquele grupo é uma série de aprendizados. Então, todos esses aspectos de organização, de logística, vão sendo levados. E o que acontece? Esses seres ligados à guerra, o mundo maior, eles vão colocando eles constantemente em locais de guerra. Então eles vão, tem uma hora que espiritualmente a pessoa ela se cansa, ela percebe que ela fere e ela é ferida, que nesse processo espiritualmente tem uma hora que o espírito fala assim, eu não aguento mais, eu quero sair. E aí dali a espiritualidade já vai conduzindo para novos aprendizados, então ela vai percebendo toda a inutilidade da guerra, o quanto ela se feriu, o quanto ela está cansada, quanta dor ela sentiu nesse processo. E dali ela começa a entrar numa maturidade maior de um aprendizado. Então ela vai começar a perceber como que a colaboração ela é muito mais saudável para todos, o potencial dela. E a partir daí, ela começa a adentrar numa outra forma, sabe? Espiritualmente, ela já vai se maturando. E para terminar, eu vou deixar aqui uma recomendação de um livro espírita, do espírito Caibar Schutel, chamado Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. E ele vai mostrar 17 reencarnações de um espírito. E um espírito que era profundamente ligado à guerra.
O processo evolutivo dele se deu no meio da guerra. E ele começa em uma reencarnação muito chave do ponto de vista negativo, em que ele era um general, e ele realizou coisas terríveis. E aí vai mostrando as outras vidas, ele sempre sendo colocado em processos de guerra, mas a partir dali, ele começa a se cansar, ele vai sofrendo, ele fica prisioneiro, e nisso, aos poucos, ele vai cada vez mais amansando o coração, porque quando a gente sente dor, a gente começa cada vez mais a ter uma sensibilidade à dor do outro. E aí chegou num ponto que ele vai seguindo um caminho lindo, onde ele tem uma vivência com Joana d'Arc, e aí termina, na sua última reencarnação nesse livro, era na Segunda Guerra, em que ele era médico, na Segunda Guerra, já com princípios completamente de paz, um trabalho lindo que ele realiza, sabe? Então, as últimas reencarnações, ele vai sempre trabalhando no aspecto do bem, ele se torna calvinista, e depois ele vai seguindo num caminho cristão, e na última ele é médico na Segunda Guerra. Então, a guerra, nesses planetas de prova e expiação, ele tem muito isso também, sabe? Esse aspecto espiritual também. Eu acho que minha pergunta foi muito boa, viu? Porque quantas coisas incríveis vocês falaram. E se você prestar atenção, Andréia, aqueles povos antigos que já sumiram, aquelas civilizações que sumiram, trouxeram um monte de coisa, todos eles eram beligerantes, egípcios, maias, incas, e por aí vai. Trouxeram muita tecnologia, muitos ensinamentos, mas eles eram povos beligerantes. E nessa mesma vibe, se a gente lembrar do encontro de Francisco com o sultão, que ele vai conversar com o sultão na época das cruzadas, para o sultão ele estava fazendo o que era certo. Na forma dele pensar, ele não tinha nada de errado. Através da conversa com Francisco, ele passou a ver aquilo de outra forma. E só voltando aqui para o texto rapidinho, que acho que não vai ter tempo de continuar, esse último parágrafo, eu me lembrei do Ismael, né, que ele faz muita comparação com o corpo humano. Enquanto o Paulo lia isso, me veio na cabeça o sistema imunológico do ser humano, né, que está ali sempre, a gente pode dizer até de guarda, né, mas ele não está ativo o tempo inteiro loucamente. Ele fica ali observando. E quando uma ameaça real surge, ele se apresenta, e o que os anticorpos fazem? Eles envolvem aquela coisa que não faz parte daquele equilíbrio e eliminam, né? Só que é um elimino, aquilo pode ser reabsorvido, reaproveitado, né? Mas é exatamente isso aqui, né? Quando diz, né? Tanto mais desperto, quanto mais vital o ponto que deve ser protegido. Assim, o universo tem suas defesas sempre prontas em ação, pelo mesmo princípio de conservação e de ordem que vos sustenta. Então, é exatamente isso. O próprio universo tem o seu sistema imunológico. E quando a coisa, por algum motivo, começa a sair demasiadamente daquela estrutura de equilíbrio, harmonia, ele vai ali e envolve. O universo envolve aquilo de uma forma que não a deixe ser propagada para o resto do universo. E naquela, digamos assim, redoma que é criada, se é trabalhada aquela situação, até que a harmonia e o reequilíbrio retornem. Quando eu fiz esse questionamento sobre o sentido da guerra, na verdade, eu tenho total assim, confiança de que existe uma sabedoria maior regendo tudo, direcionando tudo, né? E aí vocês trazem muito sentido, sabe, para essa pergunta, mas não sei, eu ainda fico sem algum tipo de compreensão do porquê, sabe? Mas eu acho que se trata da nossa própria humanidade ainda não evoluída e assim como existem essas grandes guerras que a gente se surpreende, nós também, né, temos nossas guerras particulares. Eu acho que também tem isso.